Greve geral. Sindicatos prometem parar o país amanhã contra as reformas do governo Temer. Na região, transporte, bancos e fábricas devem aderir à paralisação. Em São José dos Campos, Prefeitura consegue na Justiça a manutenção dos serviços essenciais durante o protesto. E a Polícia Rodoviária obtém liminar proibindo bloqueios na Via Dutra. A Justiça concedeu essa liminar e a polícia vai fazer com que ela seja cumprida. Folga forçada. Para evitar piquetes e possível confronto com sindicalistas, Embraer libera funcionários do trabalho nesta sexta-feira. Serviço paralisado. Funcionários dos Correios já cruzaram os braços. Segundo o sindicato, 80% das agências na região estão fechadas. Mais um aumento. Caçapava reajusta valor da passagem de ônibus e a nova tarifa de São José dos Campos começou a valer hoje. O prefeito João Dória rouba a cena no Congresso Estadual de Municípios em Campos do Jordão. A melhor contribuição que nós podemos oferecer para a democracia brasileira é fazermos uma boa gestão à frente das nossas respectivas cidades. 93 anos. Parque Vicentina Aranha comemora aniversário com várias atrações culturais e de lazer. Não consigo passar uma semana sem vir aqui. E é importante a população ter uma área como essa, né, para poder usufruir de todos os benefícios que ele traz. Tudo isso e muito mais a partir de agora. No Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite. Amanhã é dia de greve geral. Sindicatos de várias categorias organizam uma paralisação coletiva em todo o país em protesto às reformas da Previdência e Trabalhista. Essa última aprovada ontem pela Câmara Federal. As autoridades se mobilizam para tentar minimizar os impactos à população. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, já conseguiu uma liminar na Justiça impedindo o bloqueio da Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar, começou a notificar os sindicatos no início da manhã. A liminar expedida ontem pela Justiça Federal proíbe o bloqueio da rodovia Presidente Dutra nesta sexta-feira, data marcada para a greve geral no país. A solicitação foi feita pela própria PRF. Primeiro, não foi os metalúrgicos. Nós não estamos falando com os metalúrgicos, nós estamos falando com os trabalhadores em geral, que provavelmente deverão fazer alguma manifestação amanhã. Provavelmente. Tá. Isso aí é só uma preventiva. Todos os sindicatos vão receber esse ofício informando da proibição. Não é o metalúrgico, para evitar transtorno ao usuário da rodovia. A greve geral é organizada por centrais sindicais de todo o país. O objetivo é parar o maior número de categorias possível em processo contra as reformas da Previdência e Trabalhista promovidas pelo governo de Michel Temer. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, não estava presente. O advogado da entidade recebeu a notificação dos policiais. Nós fomos recebidos pelo advogado, representante do sindicato, e nos informou que, por força do estatuto deles, eles não podem receber nenhuma decisão judicial. Quem pode receber é apenas o presidente. Mas nós informamos para ele a respeito do conteúdo da decisão judicial e ele anotou, inclusive, o número da decisão, do processo, para que depois ele possa passar aquilo para o presidente. Nenhum sindicalista quis gravar entrevista. A decisão da Justiça também foi enviada aos sindicatos dos químicos e dos petroleiros. A Polícia Militar, que acompanhou as notificações, informou que amanhã vai atuar caso a decisão da Justiça seja desrespeitada. O descumprimento da ordem prevê multa de R$10 mil por manifestante. O objetivo é garantir o direito constitucional de ir e vir. A Justiça concedeu essa liminar e a polícia vai fazer com que ela seja cumprida. E a concessionária Nova Dutra também conseguiu uma liminar na Justiça. Em São José dos Campos, a Prefeitura obteve na Justiça a manutenção de todos os serviços considerados essenciais. A decisão garante ainda livre acesso dos servidores aos locais de trabalho, caso não queiram aderir à greve geral. Se a liminar for desrespeitada, será imposta uma multa diária ao Sindicato dos Servidores no valor de R$50 mil.
E a Polícia Militar apreendeu nesta tarde um caminhão do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos carregado de pneus velhos. O veículo estava no clube do sindicato no distrito de Eugênio de Melo. A PM acredita que os pneus seriam usados em algum ato na greve de amanhã. E os funcionários da Embraer estão liberados do trabalho nesta sexta-feira. A medida vale para as unidades de Taubaté e São José. Segundo a empresa, a decisão é para garantir a integridade física e a segurança dos trabalhadores durante a greve. A Embraer informou que ainda vai definir a forma de compensar o dia sem produção. E os funcionários dos Correios já entraram em greve por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, a maioria das agências da região está fechada, chega a quase 80%. Os trabalhadores cobram melhores condições de trabalho e contratação de mais funcionários. Uma assembleia na próxima terça-feira decide se o movimento continua. Segundo os Correios, a paralisação é parcial e não afeta o atendimento. A empresa considerou o movimento como irresponsável e alegou que cumpre o acordo coletivo vigente. Dos 3 representantes da região na Câmara Federal, apenas um deputado votou contrário à reforma trabalhista. O projeto foi aprovado com 296 votos a favor. Direitos trabalhistas como férias, FGTS, 13º salário e licença maternidade foram mantidos. Já entre as alterações, a reforma prevê, por exemplo, que os acordos firmados entre trabalhadores e empregadores prevaleçam sobre a lei. A redução do intervalo mínimo para descanso e alimentação de 1 hora para meia hora no caso de jornadas de mais de 6 horas. E ainda a divisão dos 30 dias de férias em até 3 períodos, além da regulamentação do trabalho à distância. Entre os deputados da região, o único voto contrário foi do deputado Flavinho, do PSB, que seguiu a orientação do partido, que esta semana se posicionou contra a reforma trabalhista, apesar de ser o 5º maior partido da base aliada do governo Michel Temer. Eu acho que mexer em mais de 100 pontos da CLT precariza a situação daqueles que estão empregados e não muda em nada a situação daqueles que estão desempregados. A meu ver, nós deveríamos fazer uma reforma tributária, onde a gente pudesse rever a questão de tributos e impostos sobre empresas e empregadores, rever a progressividade do imposto de renda para que aqueles que ganham menos possam ter mais poder aquisitivo com o seu salário. E aí, depois disso, a gente então poderia, quem sabe, conversar, ver a possibilidade de uma reforma trabalhista. Já os deputados Eduardo Cury, do PSDB, e Poliana Gama, do PPS, votaram a favor das modificações, alegando a necessidade de alterações na legislação trabalhista. E hoje nós temos que criar condições, sim, melhores, para que a gente tenha mais investimento no país e a gente possa gerar mais emprego para as pessoas. Nós temos um problema a ser enfrentado no nosso país e é meu dever encarar isso de frente. Não fugir na hora que mais a gente precisa de discussão séria. Eu votei pelo fim da obrigatoriedade do imposto sindical, que é uma perversidade. Dessa forma, a gente dá o direito ao trabalhador e ao empreendedor de pagar o sindicato, caso esse sindicato represente mesmo a sua categoria. A Arena Esportiva de São José dos Campos permanece no campo do esquecimento, né, Márcio? Verdade, um elefante branco aquele lugar lá. O imponente ginásio deveria ter sido entregue em 2014, mas a obra continua inacabada, resultado de uma queda de braço entre PT e PSDB. Colunas inacabadas e danificadas pelo tempo, estrutura enferrujada. E em volta, um matagal. A placa é a prova do descaso. Um projeto orçado no valor de 33 milhões de reais para uma arena com capacidade para 4.400 pessoas, com 5 portarias e estacionamento com 739 vagas. O local deveria ficar pronto em agosto de 2014, mas o atraso já dura quase 3 anos e o local está abandonado. É perda para a cidade, perda para os jovens, de uma forma ampla, né?
porque é uma arena multiuso para esporte, diversas modalidades de alta performance. O projeto da Arena Municipal foi apresentado em 2010, durante a gestão do hoje deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. Passou pelo governo de Carlinhos Almeida, do PT, quando foi paralisado. Motivo: desconfiança de irregularidades no local. O governo pediu na Justiça uma perícia para identificar possível prejuízo aos cofres públicos e rompeu o contrato com a construtora Recoma. A obra ela vem dando problema desde a gestão do PSDB. Entrou a gestão do PT, apareceram vários desses problemas com relação ao projeto inadequado, depois a perícia que constatou, inclusive, pagamento de itens que não estavam no local. E quando vai para esse processo judicial, quando entra na linha judicial, você acaba perdendo um pouco do controle do tempo dessas questões de obra. No período, o presidente do PSDB, Joseense, rebateu as acusações contra a gestão tucana. O PT, de uma forma irresponsável, paralisou aquela obra, fazendo acusações infundadas e mentirosas. Isso já ficou comprovado até mesmo pelo próprio perito, na qual a Justiça nomeou na época que o PT solicitou, em 2013, né? Isso já ficou apontado, que não houve nenhuma irregularidade. A obra da Arena Municipal aguarda o parecer final do Ministério Público, que está com o processo aberto desde 2014. A promotora responsável por investigar o caso já tem, inclusive, os detalhes sobre a licitação da obra. No total, o documento tem 42 volumes e 4.000 páginas e não há prazo para a conclusão final. O secretário de Gestão Habitacional e Obras de São José dos Campos prometeu que a obra da Arena será retomada, mas não deu prazo para a conclusão dos trabalhos. Está no plano de governo, está registrado. A entrega da Arena é compromisso de governo do Felício. O prefeito vai entregar a Arena para a população, vai recuperar o que está investido aqui. Olha, fazemos uma pausa rápida e na volta vamos falar de aumento. Caçapava aprova reajuste na passagem de ônibus. E também o Congresso em Campos do Jordão, com mais de 450 municípios paulistas. O destaque de hoje foi a presença do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. A hora certa para você, 7h01 agora.